Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Eu sou Márcio, quero desejar as boas-vindas a você que está acompanhando este projeto, este trabalho de evangelização criado exatamente para evangelizar, levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Então, obrigado a você que já me acompanha, evangeliza junto comigo nesse trabalho de evangelização belíssimo aqui no canal Evangelizar. Seja bem-vindo. Peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, seu questionamento. Fique à vontade. O canal Evangelizar, ele foi criado para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de partilhar com vocês a palavra que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de 1 a 13 e o versículo 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo de 1 a 13 e do 14 ao 22. Gostaria que você tivesse a palavra de Deus em mãos, porque nós vamos partilhar essa palavra de Deus. Antes, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo, para que Ele venha, nos auxilie, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos juntos aprender aquilo que nosso Senhor tem a nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a palavra de Deus, nós vamos partilhar agora o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de 1 a 13 e do versículo 14 ao 22. E diz assim: Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa e repreende-te. Se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Todavia, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andaram comigo vestidas de branco, porque o merecem. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo.
Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, alguns pontos devem ser observados nessa leitura que acabamos de ouvir. A observação do anjo às igrejas de Sardes e Laodiceia, o qual nós podemos também usar o nosso nome, pensar exatamente direcionado a nós, como filhos e filhas do Senhor. Eu conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Quantos cristãos, ou mesmo pessoas que se dizem cristãs, são cristãs apenas no nome? Como se diz, cristãos de palavras. Quando alguém pergunta se você crê em Deus, você vai dizer que é cristão, que é católico, que acredita, mas por sua vez não vive aquilo que você proclama. Muitas vezes somos cristãos apenas de palavras e não de atos. Isso nos torna como mortos diante dos olhos do Senhor. As obras, os gestos, as ações, muitas vezes passam longe daquilo que é da vontade do Senhor. Por isso que a palavra diz que mesmo estando vivo, estamos mortos. As nossas atitudes precisam corresponder ao projeto, à adesão a Deus. Você e eu somos batizados, recebemos o Espírito Santo, recebemos a confirmação do Espírito Santo através do sacramento da Crisma. E esse Espírito Santo nos dá a coragem para poder caminhar, seguir em frente aquilo que nosso Senhor nos ensina. E aí, lógico, se nós recebemos essa graça do Espírito Santo, nós precisamos ser colaboradores do reino de Deus. Ser vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te como recebeste e ouviste a doutrina, observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Atenção! Deve ser geral para todos, para mim, para você que nos escuta. Nós sabemos, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo virá. A vigilância, o arrependimento devem ser diários na nossa vida. Não adianta você dizer que é cristão se você não vive a sua fé, se você não tem um arrependimento verdadeiro diante daquilo que você recebeu da igreja. Então, meus irmãos, a vigilância, ela deve ser contínua na nossa vida. O arrependimento deve ser diário na nossa vida. O cristão, ele precisa viver na sua igreja, dentro do que a igreja nos ensina. A confissão, o verdadeiro arrependimento é o sacramento que nos dá a absolvição dos nossos pecados. Quantos cristãos católicos não se confessam? Nunca se confessaram, nunca experimentaram dessa graça,
nunca receberam aí a absolvição dos pecados. Isso é um pecado grave, que o cristão ele precisa estar atento, vigilante. O arrependimento ele se torna diário, porque a nossa vida em si corresponde diariamente a tentações, diversas tentações na caminhada da vida. E assim, meus irmãos, nós sabemos que o vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e proclamarei diante do meu Pai e dos seus anjos. A vitória de Deus na nossa vida. Cristo morreu por nós. E nós, o que nós estamos fazendo também por entregar em agradecimento a esse Jesus, a esse Deus que se deu por nós numa cruz. Nesta caminhada, nesse trilhar, neste caminhar, será que nós estamos batalhando, lutando para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida? Então, é um questionamento que nós podemos fazer a nós mesmos. Puxar essa pergunta: será que a minha vida de batizado, de cristão, corresponde ao céu? Será que eu estou trabalhando, levando as pessoas para Deus? Qual é o sentido da minha caminhada? Qual é o sentido de ser batizado, de receber o sacramento da crisma? Qual é o sentido de receber Cristo Eucarístico e alimentar-se com esse sacramento, com o próprio Cristo vivo? Então, são perguntas que nós devemos nos fazer, porque Deus sabe quem somos, o que pensamos, como agimos, quais são os nossos gestos. E esta, por sua vez, deve incitar em nós esta reflexão que deve ser diária, que deve impulsionar a nossa caminhada durante a caminhada da vida. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Uma palavra forte, né? O cristão, ele precisa entender que a vivência da fé deve ser uma vivência árdua diante daquilo que ele assumiu na sua missão. Nós somos muitas vezes frios mediante a fé, a força do Espírito Santo que nos impulsiona nessa caminhada. Às vezes o cristão não se comporta como cristão. Às vezes somos tão passivos diante de situações por qual nós deveríamos lutar por Cristo. Não incitar a guerra, não ser bem esse ponto característico que se deixe bem claro, mas sim um ponto de poder vivenciar a nossa fé de maneira mais árdua. Não se pode ser cristão de meia boca. Eu não posso dizer que sou cristão, de repente viver uma situação na igreja e de repente outra situação no meu trabalho, na minha casa, na faculdade, no trabalho. Ser cristão é uma continuidade daquilo que nós vivenciamos na igreja. Somos impactados, revestidos do Espírito Santo, para que quando sairmos da Santa Missa, em missão, se dê continuidade ao trabalho de evangelização. Isso é ser quente, meus irmãos. Então, sabemos que aquele cristão que se diz que é cristão vive uma coisa e é outra, é uma pessoa que ainda, infelizmente, está nesse meio termo, nem quente nem frio. E aí a própria palavra diz que nesse morno
Deus vomita. Então, meus irmãos, eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei e em sua casa cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor nos conforta, nos conduz, o Espírito Santo reanima em nós a chama do verdadeiro sentido de ser cristão. O pedido de Jesus às igrejas, a nós, é que o nosso coração possa se voltar completamente a Ele. O arrependimento é a chave pelo qual nós abraçamos a fé, aumentamos em nós a responsabilidade de levar o nome de Jesus na nossa vida. Ele está à porta do nosso coração, batendo continuamente. E assim sabemos que cada batida do nosso coração é um eu te amo, Jesus a nós. Então, Jesus bate todo instante, todo minuto, na porta do nosso coração. Será que você e eu estamos abrindo a porta do nosso coração a Ele? Será que nós estamos recebendo Jesus na casa do nosso coração de maneira digna? Será que eu e você estamos trilhando o caminho da salvação? São perguntas, questionamentos que devem ser feitos, que devem incitar o nosso coração nessa luta, nessa batalha, nesse mundo tão pagão, nesse mundo que não aceita mais a verdade, nesse mundo que caçoa dos padres, dos religiosos, nesse mundo que mata os filhos e filhas de Deus, aqueles que se dizem cristãos. Um mundo que odeia primeiro a Cristo. E isso é uma verdade que o próprio Cristo já revelou. O mundo odeia primeiro a mim. E como nós, como filhos e filhas cristãos, vivendo a mensagem de Deus, a palavra de Deus, também seremos odiados pelo mundo. E nós sabemos que o mundo, ele não suporta mais a verdade. Veja, meus irmãos, já estamos vivendo tempos em que não se tem mais o respeito, o zelo por Deus. Vejam, acabaram tirando as imagens de Cristo crucificado das repartições públicas, das escolas. Pouco se vê a imagem de Cristo crucificado nos ambientes de trabalho. Isso é triste. Isso é o primeiro sinal de que o paganismo está imperando no mundo como todo. Há países que você não tem direito de ter a Bíblia. Há países que as igrejas estão fechando. Ninguém pode falar do amor de Cristo. Há países que matam os filhos e filhas que proclamam Jesus na sua vida. Então, precisamos estar vigilantes, porque os sinais estão aparecendo. Quantos falsos deuses Cristo estão aparecendo? E isso já o próprio Cristo revelara em sua palavra. A vigilância é estar atento ao que o Senhor
fala ao nosso coração. Respeitar a igreja, vivenciar junto com a igreja essa espera é, com certeza, o melhor caminho. Amar a igreja, respeitá-la, servir, obedecer aquilo que a Mãe Igreja nos ensina. São caminhos que nos levam à salvação. Ninguém pode pensar em salvar-se sozinho. Nós temos a igreja como mãe, que nos acolhe e nos auxilia nessa caminhada de salvação. E é assim que eu venho trazer, nesse trabalho de evangelização, essa exortação à vigilância, ao arrependimento, a verdadeira conversão, o qual eu e você, nós precisamos aderir quanto antes na nossa vida, porque é essa mudança que o Senhor espera de nós. Não sabemos quando Ele virá, e é preciso que estejamos preparados para que o Senhor venha e nos encontre na santidade e na sua espera. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por este momento e pedir ao Espírito Santo que nos ajude nessa caminhada, nesse trilho rumo à salvação. Então, que sejamos canal de Deus para o outro. Eu lembro de uma frase que o Padre Léo, nosso saudoso Padre Léo, deixou a nós, que diz assim: se eu não consigo ver Jesus no irmão, vai ser difícil ver a pessoa de Jesus. Se eu não tenho a facilidade de ver no sofrimento, de ver no irmão a pessoa de Cristo, muito menos terei aí a graça de ver Jesus, a pessoa de Jesus. E olha, meus irmãos, ver Jesus no irmão é se compadecer junto dele do seu sofrimento. Nós somos uma família, nós estamos vivenciando a espera definitiva, a espera do Deus que vem a nós nos resgatar para junto de si. E essa deve ser a nossa esperança, a esperança de quem ama, de quem espera, de quem aguarda, com confiança, com fé, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor nos ajude, nos auxilie nessa caminhada. Rogamos a Deus a sua bênção, a sua proteção, pedindo a nossa Mãezinha do Céu, Nossa Senhora, que nos ajude nessa caminhada, nesse caminhar rumo à salvação. Peçamos a sua intercessão através da oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Peço ao nosso Senhor que abençoe você, a sua casa, a sua família. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, a sua pergunta, o seu tema que você gostaria de ouvir aqui no canal Evangelizar. Deus abençoe. Até o próximo encontro aqui no canal Evangelizar. Às vezes eu abro a rede social e tem alguém que me segue, eu clico lá para ver, tá assim, vou criar, né, um nome, Ana Maria, hashtag Leonina, João Pedro, hashtag Virginiano. Quer dizer, se a sua confiança está no horóscopo, o que você vem fazer na igreja? Se você acredita que são os astros que regem a sua vida, por que você vem receber Cristo na Eucaristia? Não tem sentido. Abramos os nossos olhos para a verdade. Abramos os nossos olhos.